Boa noite a todos. Hoje eu tô bem ansiosa porque eu acho que é uma live muito importante pelo momento que nós estamos passando, esse caos em que nós nos encontramos, né, gente? Eu vou deixar aqui, eu vou deixar as pessoas entrarem. O doutor Estevão já entrou, deixá-lo entrar aqui. Vocês estão nos ouvindo bem? O som tá bom? A imagem tá boa? Doutor Estevão, já autorizei a entrada do senhor. Boa noite, doutor Estevão. Boa noite, Rízia. Tudo Obrigado, tá, pelo convite. bem? Prazer. Nossa, o prazer é meu e eu queria aproveitar, vou deixar o pessoal entrar um pouquinho e te agradecer pela disponibilidade, porque nós sabemos que o momento não está sendo fácil. Tá todo mundo em pânico. Durante a quarentena inteira eu fiz mais de 40 lives e eu acho que essa foi a que eu mais recebi perguntas. Então tá todo mundo com muita dúvida. Então eu vou deixar o pessoal só entrar um pouquinho. E eu vou, gente, hoje eu vou desativar os comentários, tá? Nós temos uma lista de todas as perguntas que vocês mandaram. Quem quiser, pode me mandar aqui na caixinha que nós vamos ler, tá? Então eu já vou dar início. A live ela vai ficar salva como todas as outras, então vocês podem ir lá assistir e compartilhar com todo mundo depois. Então, doutor Estevam, como eu estava dizendo, se o senhor me permitir, eu gostaria de, primeiramente, usar na figura do senhor um médico que está na linha de frente para agradecer a todos os profissionais que estão nessa batalha há mais de um ano. Né? Eu lembro que o ano passado, um grande amigo meu, ele me mandou mensagem. Eu estava nos Estados Unidos em fevereiro e ele falou que tinha uma passagem comprada para viajar em abril. O que eu achava? Naquele momento eu falei, não precisa preocupar. Se toda pandemia que vier e a gente começar a cancelar a vida da gente, a gente vai parar. E foi dito e feito, né? Eu acho que o ano passado, um ano atrás, nós não tínhamos ideia do que era a Covid-19. E então eu vou deixar o senhor se apresentar, contar um pouquinho do senhor, mas ó, palmas para todos vocês que estão na linha de frente, viu? Obrigado, Rízia. Esse tipo de trabalho, na verdade, é uma missão que a gente tem, né? Da qual nós não podemos, em nenhum momento, abandonar. E então a gente faz isso com o maior carinho, com a maior honra, né, de poder ajudar as pessoas nesse momento. E, de qualquer forma, em nome de todos nós profissionais da saúde, eu agradeço o seu carinho, sua mensagem. Para a gente isso é muito importante, porque depois de tanto tempo, as energias começam a desaparecer, mas esse tipo de carinho joga para cima de novo. Então, eu te agradeço Ai, muito. que bom. E conta para o povo quem é o doutor Estevão Urbano, rapidinho, para todo mundo te conhecer. Bom, prazer, né, falar com cada um de vocês. Eu sou Estevão, eu sou médico, formei em 1989. Fiz 3 anos de residência em clínica médica, depois eu me especializei em infectologia. Enquanto clínico, eu também que sou um apaixonado com terapia intensiva, medicina de urgência, eu, eu também virei intensivista. Né? Então eu trabalhava com clínica, intensivismo e infectologia. E, e Hoje o depois de senhor. 15 Pode Não, falar, e pode depois de falar. 15 anos como intensivista e infectologista, aí eu tive que me decidir para qual caminho seguir, porque estava ficando insustentável manter essas várias opções. E então eu falei, bom, na hora de decidir, a infectologia está em primeiro lugar. Então, desde então, eu sou só infectologista, mas acumulei uma experiência muito grande com clínica geral, com pacientes graves, críticos. Isso me ajuda muito na prática da infectologia. Desde cedo eu fiz a prática acadêmica, né?
fui ser professor de medicina, tive a alegria de poder escrever 2 livros que dá um trabalho danado, mas que dá uma satisfação danada também. E além dessa parte acadêmica, eu hoje sou presidente da Sociedade Mineira de Infectologia, sou diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia e coordeno serviços de infectologia em 3 grandes hospitais de Belo Horizonte. O Hospital Madre Teresa, o Hospital Biocor e o Hospital Vila da Serra. E continuo lecionando desde sempre, praticamente. Então, Ai, que maravilha. O senhor é muito humilde, porque quando eu coloquei o cardzinho que o senhor ia bater o papo com a gente hoje, eu recebi, eu acho que umas 20 ou 30 mensagens falando o quanto que o senhor é gente boa, quanto o senhor é obrigado. educado. Todo mundo aqui em BH te conhece. Então, a gente queria muito conversar. E eu vou partir para a primeira pergunta aqui, doutor Estevão. Nós hoje chegamos na pior parte, né, na pior época da pandemia. Nós estamos vendo, acho que hoje bateram as 3.000 mortes, né, de ontem para hoje. E eu queria saber o que nós sabemos hoje da Covid-19. Né? Igual eu falei, antes a gente não sabia muito. Hoje, o que nós sabemos sobre a doença? Primeiro, agradecer a gentileza das pessoas. Né? Olha, sabemos muito mais do que antes e muito menos do que precisamos saber. Hoje é uma doença considerada sistêmica, que afeta principalmente os pulmões, mas pode afetar todos os órgãos do corpo, que pode, dependendo do espectro, ser uma doença leve ou gravíssima. A grande maioria dos casos são leves, 15% dos casos são severos, o que não é uma boa notícia, já que a população do mundo é tão grande, agora você joga 15% em cima de bilhões de pessoas, né? E que tem uma capacidade de ser letal, seja pela ação direta do vírus, seja também pela resposta exagerada que alguns indivíduos têm contra o vírus, que acaba eliminando o vírus, mas que acaba também lesando as nossas próprias células. É o que nós chamamos de resposta hiperinflamatória, tempestade de citocinas, etc. Tanto que, no primeiro momento, o tratamento, pouco que existe é contra o vírus, é antiviral. Mas, no segundo momento, na forma mais grave, o tratamento é anti-inflamatório. É para reduzir as respostas contra o vírus. E aí tentando reduzir os danos aos nossos próprios órgãos. E hoje nós já estamos, então, entendendo muito bem o que é o vírus, como ele se transmite, como ele ataca e a sua dinâmica de causar doenças, o seu diagnóstico, mas sabemos um pouco ou muito pouco sobre como tratá-lo. Então esse que é o grande gargalo. Nós avançamos em muitas questões, mas ainda temos um tratamento ainda que carece de muitos esclarecimentos, de muito estudo, de muita pesquisa, para que nós possamos avançar e nos casos graves, reduzir a mortalidade, que ainda é muito alta. Doutora Estela, eu recebi uma pergunta que ela me chamou particularmente a atenção. Né? Nós sabemos que os leitos de hospitais, existem hospitais que hoje não tem mais leito para internação. E aí eu recebi uma pergunta falando, Rísio, depois que apareceu o Covid, ninguém infarta, ninguém tem problema de ebolia, ninguém tem câncer. Então, eles estão falando que, por conta do Covid-19, muitas pessoas estão morrendo de outras doenças e botando na conta do Covid. Isso é verdade? Tem uma parte que é, outra que não. Realmente, tem pessoas que, por medo, né, de procurarem assistência médica, eu não diria que seja por falta de leitos, elas ficam em casa e algumas doenças que deveriam ser tratadas com mais urgência não são, e as pessoas acabam morrendo por falta de procura do médico. Então, isso é um fato.
Agora, em relação a colocar na conta da Covid, infelizmente não. A Covid, pelo contrário, ela é subnotificada. Todos os casos computados são casos de Covid. E, óbvio, às vezes a pessoa tem um infarto como complicação da Covid, tem um derrame cerebral como complicação da Covid, mas isso tudo é Covid. A Covid não é uma doença só do pulmão. Agora, o que existe é o contrário. Tem muitos casos que estão morrendo por Covid, mas cujo diagnóstico não é feito porque, por exemplo, chegam tardiamente no hospital. Nesse momento é mais difícil de você detectar o vírus. Então o resultado vem negativo. O paciente morre com um quadro típico de Covid, mas você não pode consolidar nos números porque o diagnóstico não foi feito pelo laboratório. Eu tenho uma experiência pequena, mas acompanhando um grupo aqui de Belo Horizonte, do Hospital Eduardo de Menezes, que é o maior centro de doenças infecciosas de Minas Gerais, que comprova isso. Pessoas que chegaram com os pulmões todos inflamados, morreram. Aquele SWAB de pesquisa do vírus, vários deles no mesmo paciente negativos, e por uma pesquisa junto com o FMG, esse pulmão pós-mortem era biopsiado e aquele material do parênquima pulmonar era levado ao microscópio e lá se identificava o vírus. Então, aquele caso que não seria diagnosticado como Covid, seria diagnosticado como SRAG, ou seja, síndrome respiratória grave de causa não esclarecida, na verdade era pelo coronavírus, só que praticamente ninguém faz isso no Brasil. Biópsia do pulmão para saber se o paciente teve ou não a Covid. Então, tem talvez mais de 50 mil casos que já morreram de Covid e não tiveram o seu diagnóstico, então não são computados como tal. E por que esse diagnóstico realmente não é feito? Porque na primeira semana de doença, quando o paciente realmente está bem e não procura o hospital, é a fase em que o vírus aumenta muito. E praticamente todos os exames de nariz, de faringe, vão pegá-los. Agora, a partir do 8º, 9º dia, os nossos anticorpos começam a aumentar, começam a eliminar o vírus. Por outro lado, também inflamam, atacam as nossas células de uma forma errada, reconhece as nossas células como inimigo, e na verdade é uma doença imunológica, onde as nossas próprias defesas acabam nos prejudicando. Esse excesso de defesas elimina o vírus, o paciente nesse momento está grave, procura o hospital, aí você faz o exame de vírus, não está presente mais, porque a fase da segunda semana é uma fase de inflamação e não de aumento de vírus. Pelo contrário, o vírus começa a cair na segunda semana. O exame vem negativo. Você não pode colocar na ficha de um eventual óbito como Covid, porque você tem que afirmar só quando o vírus está presente. O paciente morre, cai na conta da SRAG, que é chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave, mas na verdade era Covid. Nossa, doutor Estevam, o senhor vai falando, vai dando um nervoso na gente, né? E eu acho que isso é importante a gente falar também. Quando procurar o médico? Eu tô sentindo, porque hoje também, quem sofre rinite, sinusite, bronquite, como eu não posso nem dar um espirro perto das pessoas, porque as pessoas também já acham que a gente está com Covid. Quando a gente começa a ter esses sintomas que o senhor falou, né? Na primeira semana leve, quando que a gente deve ir ao hospital? Olha, para evitar uma sobrecarga absurda e desnecessária dos postos de saúde, dos pronto atendimentos privados, etc., pessoas que têm sintomas muito leves, elas podem fazer ou uma consulta por telemedicina. Por exemplo, em Belo Horizonte a prefeitura disponibiliza esse serviço, os principais convênios também disponibilizam, ou ela simplesmente pode, se monitorando, geralmente é um quadro, em 85% das vezes, aparentemente como se fosse uma gripe, a tendência de melhora e a pessoa, então, ela se recupera espontaneamente, mas tem que, obviamente, esperar 10 dias para voltar para a sua atividade, para evitar uma transmissão para outras pessoas. E, se possível, ela, pela telemedicina, ela consegue um pedido de exame para fazer e para confirmar se era só um resfriado, uma gripe ou se era Covid. Mas não precisa ir
procurar o médico, porque o tratamento a gente já sabe qual que é nessa fase. Hidratação, analgésicos, uma dor, uma febre, um antitérmico, um repouso. Né? Quando você vai no hospital, ele não vai te dar nenhuma receita diferente do que isso. Né? Agora, nessa primeira fase, na primeira semana, se o indivíduo é idoso, ou se ele tem doenças que aumentam o risco de adoecimento grave, como obesidade mórbida, hipertensão, diabetes, etc., mesmo com sintomas leves, vale a pena ele se dirigir ao médico por uma questão mais de precaução. O médico fazer um exame, ver se está tudo bem mesmo, etc. Agora, na segunda fase, quando os sintomas pioram, e aí são 15% das pessoas, e começa a dar uma sensação de falta de ar, a febre pode aumentar, a fadiga pode se tornar muito intensa, aí qualquer pessoa, independente se tem fator de risco, independente se é jovem ou não, deve procurar o médico. Né? E na insegurança, na dúvida também. Às vezes a pessoa está tão angustiada que ela precisa de ir no médico para que haja até mesmo uma tranquilização. Aí, obviamente, que todos têm o direito de ter essa consulta. Mas é mais ou menos isso. Entendi. E eu queria saber também, já que o senhor falou de tratamento, né, na primeira fase, na segunda fase, a pergunta que não quer calar, doutor Estevam, ivermectina, cloroquina, ajudam sim ou não? Olha, é bom que as pessoas entendam que, primeiro, tudo que a medicina precisa é de um tratamento precoce e efetivo. Todo mundo quer isso. Né? Segundo, o que eu vou falar aqui não sou eu que acho. São o que a média das publicações recomendam. Então, eu estou falando aqui a recomendação da Organização Mundial de Saúde, estou falando aqui da recomendação do Center for Disease Control and Prevention em Atlanta, Estados Unidos. Estou falando aqui que o NIH norte-americano recomenda. Estou falando aqui o que a Sociedade Norte-Americana de Infectologia recomenda, a Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda. Então, não é uma opinião minha. Né? Pelo contrário, eu sou suficientemente humilde para não ter a capacidade de dar uma opinião com uma resposta tão difícil como essa. Né? Então, as pessoas, elas pegam todos os artigos, quando eu digo as pessoas, eu digo as grandes sociedades, as grandes entidades, etc., e fazem uma análise dentro do seu departamento científico de tudo que é publicado sobre o tema. Hoje, como o volume de publicação é muito grande, você tem que separar aqueles artigos que atendem uma metodologia científica adequada, que te permite tirar conclusões, e descartar aqueles que não te atendem nesse quesito. Porque senão vira uma salada de fruta. Você pega qualquer informação e traz aquilo como verdade. Isso não é medicina baseada em evidências. Né? É preciso de ter uma forma de controle, de regra. E há uma tendência, na grande maioria dos artigos bem feitos metodologicamente, significa o quê? Que te permite tirar conclusões possivelmente verdadeiras, que mostram que esse tratamento precoce ele possivelmente não muda o curso da doença. Por quê? Porque você pega um grupo. Agora, por exemplo, foi publicado um estudo com uma metodologia perfeita na JAMA, então, uma revista mundialmente reconhecida. Foi agora a publicação desse artigo. Você pega 400 pessoas que usam, 400 pessoas que não usam, controla, é duplo cego, randomizado, ou seja, não tem vício de metodologia. E esse estudo, com uma metodologia muito bem feita, não mostrou benefício no grupo que usava. Pelo contrário, gera uma falsa sensação de segurança para quem usa, e às vezes a pessoa, como eu já atendi vários casos, procura o hospital muito tardiamente, quando a coisa piora. O que acontece é que os artigos que são favoráveis, a maioria deles, são artigos assim, que não te permitem conclusões, que a metodologia é muito ruim. Quando a metodologia é muito ruim, qualquer mentira vira verdade. Né? Então, por isso é que existe a ciência da estatística, a ciência da metodologia científica, para tentar
para tentar, desculpa, tirar as conclusões que realmente são evidências fortes de benefício. Evidência forte é aquela que possivelmente o trabalho foi tão bem feito que aquilo que foi dito e concluído hoje possivelmente será verdade daqui a 20, 30 anos. Agora, quando você tem um trabalho que te dá uma resposta com metodologia muito ruim, ou seja, a evidência é frágil, significa que hoje uma verdade pode ser mentira logo amanhã. Pode vir um trabalho muito mais bem feito de te jogar toda aquela verdade por terra. Os estudos que dão algum resultado com o tratamento precoce têm metodologia frágil, evidência frágil. E cai nesse problema do efeito colateral ruim, que é você se sentir seguro. Parar de usar máscara, não distanciar, procurar o médico tardiamente. O que acontece? Tá dando uma travadinha. Tá vendo, gente? Voltou? Tá dando uma travadinha, doutor Estevam. Voltou. Voltou? Voltou. Voltou. Quando você tem uma doença que em 85%... Travou de novo. Mas é importante o que o doutor Estevam está falando, tá vendo, sobre esses estudos, gente. Vamos mandar para o tio Rubens no WhatsApp, né? Oi, voltou. Alô? Oi. Ok. Como você tem uma doença em que 85% das pessoas vão evoluir bem, tomando ou não remédio, quando chega um amigo e fala, ó, aquele fulano tomou e melhorou, possivelmente eu já ia melhorar. Quando chega um outro amigo e fala, olha, pode tomar, porque fulano de tal começou a tomar, não teve mais nada. Possivelmente ele já ia não ter nada. 85% das vezes, tomando ou não remédio, a pessoa evolui bem. Isso causa uma confusão. Um caso que toma e evolui bem, dá a impressão que a pessoa evoluiu bem porque tomou o remédio. Mas a história natural da doença já é essa. Agora, por outro lado, elas não compreendem o que nós vemos todos os dias no CTIs. Praticamente 100% das pessoas que estão entubadas já tomaram algum tipo de tratamento precoce. E esse tratamento precoce não impediu elas de irem para o tubo. Por quê? Porque 15% das pessoas vão evoluir mal tomando ou não tratamento. Mas esse outro lado da história as pessoas não contam. E é por isso que tem que ter metodologia científica para poder separar o joio do trigo. Ou seja, se eu tivesse 400 pessoas no grupo que tomasse, e só 200 evoluíssem, e só 50 evoluíssem mal, e no outro grupo, de 400 que não tomassem, 100 evoluíssem mal, você teria uma vantagem óbvia em tomar. Você evitaria 50 casos graves. Mas quando você coloca isso em estudos com metodologia adequada, você não vê essa diferença. Agora, espero com muita apreensão amanhã aparecer um trabalho que mostra o contrário, que tem alguma droga que faz essa diferença. Porque é tudo que nós precisamos e tudo que nós queremos. Ótimo. Então, por enquanto, não, né, doutor Estevam? Os grandes estudos que o senhor está dizendo, eles não incentivam o uso desse tratamento precoce com cloroquina, ivermectina, spray nasal, água com açúcar, não, né? Pelo contrário, Rízia, as pessoas deixam de procurar o médico mais cedo. E quando você, às vezes, chega com um paciente já presta a ser entubado, você vai pegar o histórico dele, tem lá ivermectina, azitromicina, cloroquina, vitamina D. Eu falo de cadeira e com a maior isenção, sabe, Rízia, porque eu fui um dos apologistas da cloroquina no início da pandemia. Eu cheguei a mandar para a CONEP, a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, um trabalho para ser aprovado para uso precoce de cloroquina. Eu cheguei a prescrever nos hospitais onde eu coordeno rotineiramente para cloroquina. Então eu tenho isenção para falar, porque eu fui um dos que tentou achar uma saída com essas drogas. Mas aqui vão aparecendo os trabalhos, a pandemia vai andando, evidências vão chegando, e você descobre que a sua
tentativa estava errada, infelizmente. E foi o que nós falamos no início, né, doutor Estevão? A gente queria mesmo procurar um tratamento. Então, é importante a gente falar que hoje, com o avanço dos estudos, igual o senhor falou, é melhor não, gente. E pega essa parte da live, vamos mandar para o tio Rubens no churrasco clandestino que está fazendo final de semana, porque a gente vai falar agora de distanciamento social e máscara, doutor Estevão. Álcool em gel, lavar a mão, usar a máscara, distanciamento social, continua um protocolo válido? Eu estou mudando aqui a posição, porque o celular esquentou um pouquinho. Se ele esquentar demais, ele vai morrer. Ele dá um pau. A gente conhece a forma de transmissão do vírus. Conhecendo a forma de transmissão do vírus, você sabe como se proteger desse vírus sem a vacina. O vírus se transmite por secreções de vias aéreas produzidas pela fala, pela tosse e com o espirro. E mesmo assim, numa distância máxima de 2 metros, pessoas que ficam a mais de 2 metros geralmente não são atingidos por essas gotículas. Ou então pelas mãos, que tocam superfícies contaminadas por essas gotículas e levam a mão à boca. E aí toca a boca, toca o nariz, toca os olhos, etc. Então, sabendo da forma de transmissão, você sabe as medidas. Distanciar. A mais de 2 metros, não há transmissão. Segundo, máscara 100% do tempo, para proteger daquelas gotículas que você expele no ambiente. E para proteger as mãos, que estão contaminadas pelas superfícies, antes que você inadvertidamente toque a sua boca, higienizar com frequência. Agora, tem medidas adicionais. Manter o ambiente bem ventilado, porque o ar, o fluxo, ele dilui a quantidade de vírus, ele lava o vírus. Se você inalar uma quantidade pequena de partícula viral, você não tem doença. A carga viral é pequenininha. Mas se o ar está muito parado e a quantidade de vírus ali está em quantidade muito alta, porque o ar não foi lavado, não foi diluído, você vai desenvolver doença. Né? Então, são precauções que continuam valendo. Gente, eu não entendo qual que é a dificuldade de usar máscara. O povo usa boné, usa óculos escuros. Uma máscarazinha, gente, tampa para proteção da gente, pelo amor de Deus. Outra pergunta que eu quero fazer para o senhor é o lockdown, né? Nós sabemos que entrou nessa polêmica da onda roxa agora aqui em Minas Gerais e muitas pessoas falam que o lockdown vai acabar com a economia do Brasil. Ao mesmo tempo que acaba com a economia, nós estamos com caos nos hospitais sem os leitos, muita gente falando que os profissionais essenciais não têm a opção do lockdown. E aí hoje a gente até entrou numa discussão sobre isso. Não sou médica, gente, mas a gente ouvindo o que a gente escuta, eu queria até confirmar com o doutor Estevão. Para mim, o lockdown, o ficar em casa, doutor Estevão, é justamente para não ter essa rotação do vírus, né, na cidade toda. Então, se as pessoas essenciais de supermercado, de hospital, têm que trabalhar, não é melhor para eles uma quantidade menor de gente circulando? Me fala um pouquinho do lockdown, o que o senhor pensa disso? Olha, Luísa, essa é uma questão muito polêmica, muito complexa. A gente respeita a opinião de todo mundo. Mas nós mesmos estamos aprendendo todo dia. Mas, assim, primeiro, o vírus ele circula com as pessoas. Se as pessoas diminuem a circulação, o vírus também diminui o seu contágio. Né? Então, enquanto você não tem vacina, para você desmobilizar o vírus, você tem que desmobilizar as pessoas. Segundo, o lockdown é uma medida mais extrema, que você toma em situações onde não tem mais fazer. Né? Terceiro, pandemia não poupa ninguém. A pandemia, como nós aprendemos há 100 anos com a gripe espanhola, e que está se repetindo agora, ela destrói vidas, ela destrói a economia, ela destrói a cabeça das pessoas, ela destrói
Não tem ninguém que ganha com a pandemia. Então, o ideal era não ter pandemia. Mas quando tem, todo mundo vai perder. Não tem essa condição de tentar reduzir mortes e poupar a economia, poupar a cabeça das pessoas, o sofrimento das crianças. Não tem como, não tem uma fórmula mágica. Óbvio que todo mundo sabe o que está acontecendo com os empresários, os comerciantes, os donos de eventos, etc. Ninguém é suficientemente sem consciência de não entender o quanto essas pessoas estão sofrendo. A questão é, qual é a medida melhor que não seja, nesse momento de alta crise, enquanto não temos vacina, para reduzir o que é mais importante na vida, que são óbitos. As pessoas então vão morrer de fome. Gente, eu não entendo nada disso. Eu aprendi nessa pandemia que eu devo dar pouca opinião em relação àquilo que eu não entendo, porque eu estou ouvindo absurdos virarem verdade sobre temas que eu conheço bem, que as pessoas que estão opinando não conhecem e viralizam uma mentira em 30 minutos. É o risco, né, dos médicos formados no sistema Google de informações e a Universidade de Medicina do WhatsApp, né, doutor Estevam? A gente tem visto muito disso que o senhor está falando. São informações falsas, né, que elas tomam uma dimensão muito maior e as pessoas tendem a acreditar e começam as discussões, né? É isso aí. Eu estava comentando, Risa, que a solução para essa questão da economia não é você chutar o balde, liberar geral e que deixe acontecer com os óbitos o que tiver que acontecer, porque pelo menos meu comércio vai estar aberto. Não. Nós temos que, ao mesmo tempo em que oferecer segurança para a população, através de uma medida como essa, por um tempo pré-definido, também ter um plano político de ajuda a essas empresas. Agora, qual plano é? Eu quero não dar opinião porque eu não entendo. Eu não sou economista. Agora, as pessoas podem ser ajudadas sem que a ajuda seja liberar geral e banalizar a vida. Porque eu, por exemplo, vou todo dia ver as pessoas morrendo na minha frente. Eu já perdi vários colegas da saúde, médicos, enfermeiros, grandes amigos, que doaram a sua vida e morreram na pandemia. Então, eu não consigo banalizar isso. Então, o problema do lockdown é difícil, é terrível. Mas a pandemia é terrível. O vírus é terrível. E nós estamos, infelizmente, vivendo num momento em que o mundo foi assolado por uma crise sem precedentes. E aí, nós temos que ter outras formas de ajudar as pessoas. Não do jeito que elas acham que tem que ser, que é deixar as coisas acontecerem, fingirem que esses regramentos podem ser aplicados, porque não funciona. Não funciona. Se funcionasse, não existia pandemia. E as pessoas morrendo. Então é um custo terrível de todos os lados. Mas fazer o quê? Qual a outra forma? Qual o outro jeito? Doutor Estevam, e as pessoas terem consciência também, né? Ano Novo, Carnaval, final de semana, nós vemos constantemente a polícia batendo em festas com 500 pessoas, com aglomerações em sítios aqui perto de Belo Horizonte com 100, 120, 200, 300 pessoas. Então, acho que isso vai da consciência de todo mundo, da população também, e saber que tem que fazer sua parte, né? Porque ficar nesse jogo de empurra, a culpa é dele, a culpa é dela, e a gente não assumir a nossa parte também, eu acho bem complicado. Né? Eu acho que você falou tudo. Tem duas fórmulas que deram certo no mundo. E esses locais tiveram baixíssima mortalidade. Uma fórmula é a da fiscalização ostensiva, com punição. Isso aconteceu na China, por exemplo. Tem prós e tem contras. A outra fórmula é exatamente essa que você falou. É a fórmula da cidadania. Da capacidade de cada um de entender a responsabilidade para si e para a coletividade. Isso, por exemplo, aconteceu no Japão.
na Coreia, que são civilizações muito anos-luz mais avançadas do que a nossa em termos de entendimento, de compartilhamento, de empatia, etc. E, infelizmente, está faltando no nosso país, e hoje nós somos o grande epicentro mundial da pandemia, não por acaso. Então, doutor Estevão, outra Só pergunta que... complementando, pode falar. desculpa te interromper, nós colhemos o que plantamos. Exatamente. E foi aquilo, né? Nós poderíamos ter aprendido, porque ela chegou no Brasil depois de ter chegado na China, nos Estados Unidos, então nós poderíamos ter aproveitado o que já tinha sido feito lá aqui. Mas aí eu venho agora em outro tópico que ele é bem polêmico também, mas nós temos que discutir, que é essa guerra que foi travada entre o governo federal, os governadores e os prefeitos, né? Eu acredito assim, como gerar uma crise, doutor Estevão, igual nós estamos vivendo, sem a unidade entre o poder público? Como que nós podemos, o que a senhora acredita que com o negacionismo que vem de lá de cima, né, que eu acho muito perigoso, você sendo chefe do Estado, aparecer na televisão, em rede social, falando que é gripezinha, falando que não vai comprar vacina, que tivemos a oportunidade de comprar em setembro do ano passado, não compramos, agora o Brasil vai ficar prejudicado, como nós sabemos e os estudos mostram também, porque vai faltar, né, assim, os insumos para a gente. Aí vem essa guerra do governo federal com os governadores e os prefeitos. O senhor acha que atrapalhou em algum ponto a manejar essa pandemia? Olha, Rízia, eu acho isso extremamente polêmico, realmente, mas eu não fico em cima do muro, não. E eu não fico em cima do muro porque eu, graças a Deus, eu tenho a consciência tranquila de não politizar, não ideologizar a pandemia. Eu tenho a obrigação de ser cientista. E como eu tenho a consciência tranquila em relação a todas as decisões que eu ajudei a tomar, e como eu nunca tive intenções políticas e nem fui filiado ou militante de qualquer partido, eu tenho, assim, isenção para falar. Não quer dizer que eu esteja certo. Estou falando que eu estou Está falando... cortando um pouquinho, doutor Estevão. O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ó, o celular esquentando aí, ó. Voltou a normalizar? Voltou, agora voltou. Eu estava historiando, falando que tudo que eu falo nesse aspecto, nesse campo, não tem nenhum, eu tenho a máxima isenção, né? Porque eu não defendo cores, bandeiras políticas nenhuma. Então, eu diria que a minha opinião não quer dizer que esteja certa. Ela é só uma opinião tirada da minha consciência, com toda a isenção possível. Eu acho que nós tivemos o dobro de mortes que poderíamos ter pela conduta fragmentada, absolutamente desconectada em todo o território nacional. Está cortando de novo, doutor Estevão. Vamos ver se melhora um pouquinho. Aí, eu acho que voltou. Eu estou falando que eu tenho certeza, quase que absoluta, que nós tivemos um excesso de mortes desnecessárias pelas políticas fragmentadas desde o início da pandemia. E não tenho dúvidas de afirmar que a maior parcela de responsabilidade dessa fragmentação veio do governo federal. Onde se viu, na maior crise sanitária da história do Brasil, você ter 4 ministros da saúde. Em qual país que existe isso? Então, com certeza, essa é uma opinião que eu trago com muita convicção. Agora, não quero dizer que eu estou certo. Mas eu concordo com o senhor. E assim, nós moramos, né, vemos os assuntos lá de fora, o Brasil virou uma chacota por conta disso, infelizmente,
porque todos nós sabemos da grandeza que o Brasil tem e, como o senhor falou, foi a maior crise sanitária, eu acho que da minha vida, eu nunca vi, né, as pessoas que estão vindo a uma pandemia dessa, se alguém contasse, nós não acreditaríamos. Em um momento que o Brasil deveria estar em união, nós começamos a ter essa guerra interna por negacionismo. E eu acho isso muito perigoso, porque muitas pessoas, né, se baseiam em informações através de seus líderes. Então, se você tem uma pessoa responsável pelo país falando que não é para usar máscara, que não precisa ter o distanciamento social, e etc, 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 então fica bem complicado. E aí eu já vou emendar esse negacionismo com a vacina, doutor Estevam, pelo amor de Deus. Do jeito que está indo aqui, existe a melhor vacina? Só para dizer que assim, você falou palavras aí que poderiam ter facilmente saído da minha boca, porque tudo que você disse eu concordo também. Em relação à vacina, a vacina é a única forma de enfrentamento da pandemia com a proposta de fim dessa crise. Todo o restante é paliativo. O que realmente pode acabar com isso, felizmente, alguns países já estão colhendo resultados, é a vacina. Foi uma vacina produzida em tempo recorde. Não significa que ela seja insegura ou seja pouco eficaz. Quando você vai construir um prédio, se você construir com um volume de dinheiro, você pode fazê-lo em 2 anos. Se tiver menos dinheiro, você pode gastar 5 anos. Nunca se julgou tanto recurso humano e tanto dinheiro na pesquisa de qualquer coisa na história da humanidade como se julgou na pesquisa da vacina contra o coronavírus no ano passado. Seria natural que essa vacina saísse mais rápido. Mas toda a recomendação, todos os protocolos exigidos para qualquer vacina ser produzida, testada e lançada no comércio foram cumpridos mesmo no espaço curto de tempo. São chamados estudos de fase 3. Se você gasta 1 ano, ótimo. Melhor. Já pensou nós ficarmos mais 5 anos pesquisando a vacina só para falar que estamos indo no tempo das outras? Poxa, o mundo parou para pesquisar uma coisa, tinha que ser mais rápido. A única coisa que o dinheiro e o investimento em recursos humanos, em inteligência, não comprou foi aquilo que depende do tempo. O tempo o dinheiro não compra. Então, de quanto em quanto tempo nós teremos que tomar novas doses? Quanto tempo a resposta imunológica durará? Isso o tempo vai dizer. Mas nós sabíamos, quando os protocolos e as pesquisas foram lançadas, que eram vacinas seguras e eram vacinas eficazes. Elas são muito parecidas entre si, pelo menos no resultado final. Ou seja, efeitos colaterais, de um lado, e evitar adoecimento grave do outro. Pode ser que uma ou outra vacina tenha maior eficácia em efeitos leves do que outra, dê um pouco menos de efeitos colaterais do que outra, mas quando nós pegamos o núcleo mais importante, que são os efeitos colaterais graves, e evitando também doenças graves, aquela que evita internação, quer dizer, aquela doença que provoca internação, morte, etc., elas têm resultados muito parecidos. E todas elas são feitas sem vírus vivo, então não há risco das pessoas se adoecerem, não há vírus atenuado. Né? São todas feitas com fragmentos virais ou com vírus mortos inativados. Né? Agora, o que pode complicar essas vacinas não é a vacina em si. Elas foram testadas e muito bem testadas. São as variantes que estão aparecendo. Né? Quanto mais o vírus se multiplica, quanto mais o vírus anda, quando ele é deixado de lado, se multiplicando, adoecendo e matando, por uma questão estatística, mais chance ele tem de, em algum momento que ele se multiplica, ele ter uma mutação. Então,
Em países como o Brasil, que deixou o vírus andar, estava na cara que em algum momento, em algum local, ia aparecer uma variante. E apareceu lá no norte, em Manaus. Manaus. E agora já se alastrou para o Brasil. E essa variante, ela transmite-se muito mais, ela mata mais, e aí há uma dúvida. Será que ela escapa à vacina? Se não, a vacina vai ser a solução de todos os problemas. Vamos torcer para que essas variantes continuem respondendo à vacina, como a cepa original respondeu e os resultados dos estudos clínicos provaram. Foi uma das perguntas que eu recebi também. E eu fico vendo as pessoas discutindo: eu não vou tomar vacina russa, eu não vou tomar vacina chinesa. Gente, eu vou brincar aqui agora, porque tem muito amigo meu assistindo. Eu conheço quem tomava balalaica com tangue em pó. Então, vocês estão tomando vodka Natasha com suco e não estão com medo da vacina? Nós temos que ter em mente também, igual o doutor Estevão falou, que essas vacinas elas foram testadas. Se começa a morrer em massa, igual muitas pessoas falam, é o fim da Johnson Johnson, é o fim da Pfizer, é o fim do Butantan, e esses institutos não querem isso. Então, eu estou indo para os Estados Unidos semana que vem, nós não podemos comparar, né, o plano de vacinação que eles estão tendo com o plano que nós estamos tendo, mas eu chegando lá, aqui tiver disponível, eu estou tomando. Eu não quero saber nem se o pato é macho, eu quero é o ovo, doutor Estevão. O que tiver disponível, eu estou tomando. Agora, é importante a gente falar dessas cepas também, porque foi uma das perguntas, duas perguntas que nós tivemos. Corre o risco de nós vacinarmos e a vacina não proteger dessas cepas novas? E muita gente falando: eu não vou tomar vacina. Gente, saiu ontem uma reportagem hoje de manhã falando que o Brasil ele vai ser isolado do resto do mundo por conta de vacinação. Então, quem gosta de ir para a Disney, quem gosta de passear, quem gosta de ir para os lugares, nós não vamos conseguir entrar, porque eu acredito que a partir do momento que todo mundo tiver imunizado, e é o caso dos Estados Unidos, está falando que a partir do dia 1º de maio, todas as pessoas tomarão, e não interessa a sua idade, você vai ter para todo mundo. Quando eles estiverem todos imunizados, você acha que eles vão querer que brasileiro entre lá? Então vai ser tipo a febre amarela quando nós tivemos, que nós tínhamos que andar com cartão de vacinação. Então a pergunta foi essa, das cepas. Corre o risco, então, doutor Estevão, da gente ser vacinado, vir uma variante nova e a vacina não fazer efeito? Eu tô online agora? Tá. Agora deu uma bloqueadinha, gente. Mas eu estou muito curiosa para saber essa parte das vacinas novas. Será que o celular... Aí, voltou. Voltou? Voltou. Então vamos lá. Então, Primeiro, das variantes. eu entendi sua pergunta. Entendi. Antes disso, eu vou só tomar liberdade de completar a pergunta anterior. Eu acho que dúvidas, principalmente para quem não conhece a metodologia científica, e com esse tanto de fake news, especialmente no Brasil, com a politização, com a ciência valendo muito menos do que a ideologia política, a gente aceita. E até natural, antes que a vacina seja aplicada e antes que os resultados sejam colhidos. Mas se você vê o que está acontecendo em Israel, está acontecendo nos Estados Unidos, que está claramente associado ao aumento da vacinação e uma queda importante do número de casos, aí já não é mais, já não carece mais dúvidas, são fatos. Né? Então as pessoas têm que confiar naquela verdade que está em números, está na matemática, não está no achismo, na opinião de A ou de B ou de C. Né? Então a vacina tem sido efetiva. A questão da variante ela é muito complexa, porque eu estou acreditando que, pelo menos pelo que eu tenho lido, pelas poucas pesquisas que existem, que essas cepas variantes serão pegas pela vacina. Mas não dá para chegar aqui e garantir, porque falta subsídio de literatura para afirmações mais fortes. A gente tem que ter muito cuidado e humildade de não afirmar aquilo que não sabe. O que eu digo é o seguinte: existe chance boa, pelos primeiros estudos ainda in vitro, iniciais, de que a vacina atue sobre essa variante ou sobre essas variantes, mas não podemos afirmar com certeza.
Até porque outras variantes vão acontecer, vão chegar. Então, essa é uma grande incógnita. E esse risco é o chamado risco Brasil. E o mundo inteiro já reconheceu que o Brasil é o paraíso das variantes. Por quê? Porque o Brasil não soube tratar bem a pandemia. Deixou o vírus se multiplicar de forma desordenada. E por uma questão de estatística, de percentual matemático, quanto mais ele multiplica, maior a chance de ter uma mutação, porque a mutação é o acaso. Qualquer vírus, ao se multiplicar, tem um risco de sair um mutante. Quanto mais ele se multiplica, maior é esse risco. E não deu outra. O Brasil já tem 3 ou 4 variantes, sendo que a P1 de Manaus disseminou-se porque tratou mal a pandemia. Deu chance para o vírus se multiplicar e deu azar, que ele multiplicou e mutou. E significa o quê? Que o mundo inteiro está de olho no Brasil. E o Brasil está ilhado. Porque se essa variante se dissemina pelo mundo, a pandemia pode voltar com força total em qualquer país. Se houver problema com a vacina, vai fazer com que a vacinação nesses outros países volte em estaca zero. Então, hoje nós estamos isolados e com toda razão. Fazer o quê? Vamos colocar-nos na situação de um europeu, de um norte-americano, olhando para o Brasil. Ué, você pode achar ruim com as nossas variantes? Nós não podemos achar ruim, a gente tem que aceitar e tentar melhorar. Né? Então, você falou muito bem, o Brasil virou o patinho feio da história, mas nós temos que assumir a nossa culpa nessa história. Doutor Esteban, eu recebi uma pergunta aqui agora, e é importante também. Crianças estão sendo contaminadas mesmo? Criança é uma situação... Está me ouvindo? Estou. Criança é uma situação que tem também gerado muito debate, né? Mas a criança ela era poupada de casos graves, na grande maioria das vezes, porque o vírus, para entrar na célula e causar adoecimento da célula, ele primeiro tem que se ligar a uma pontezinha, uma portinha, nós chamamos de receptor celular. Se ele não se liga àquele receptor, é como se a porta se mantivesse fechada, o vírus não consegue entrar para dentro das células. E essas crianças, elas têm poucos receptores. Esses receptores eles são formados com a idade. Então, o vírus contagia uma criança, mas não adoece a criança, porque não consegue entrar dentro das células da criança. É como se a célula se mantivesse com a sua porta fechada e o vírus procurasse algum local para entrar dentro da célula, por exemplo, do pulmão, e não conseguisse. Então, a célula se protegia, se preservava, até o nosso anticorpo eliminar o vírus que ficava do lado de fora da célula, sem que ele causasse aos nossos tecidos. Essa mutação brasileira, ela fez com que o vírus conseguisse entrar na célula, mesmo sem esses receptores. Então, o que protegia a criança, para essa variante, não protege mais. Então, nós estamos vendo muito mais crianças adoecendo, e algumas de forma grave. Então, nós estamos tentando aprender o que acontece com as crianças. Mas, com certeza, é muito menos ainda do que com o adulto e com o idoso, mas muito mais comparando-se com o início da pandemia, na mesma faixa etária. Então, se nós tínhamos X infecções em crianças com a cepa original, agora nós temos alguns X. Quantos X a mais nós ainda não sabemos. É igual a gente está falando agora, é viver um dia de cada vez, né, doutor Esteban? A gente não pode entrar em pânico, porque eu recebi muita mensagem também de pessoas que estão psicologicamente cansados e a cabeça está fazendo sentir doente. Igual o senhor começou a falar no início aí. Falta de ar. Quantas vezes a gente se pega durante o dia respirando para ver se a gente está bem, né? Então, é isso. Eu acho que nós temos que nos acalmar e viver um dia de cada vez. E eu queria a opinião, assim, pelos estudos, pelo que a gente tem visto.
Se continuar a passos de tartaruga igual nós estamos, quando a população brasileira estará imunizada com a vacina? Esse é o grande problema, né, Visa? Nós estamos colhendo o que plantamos. Quando você tinha a oportunidade de sair na frente, você não saiu. Então agora você está na fila, né? E felizmente você tem produção na Fiocruz e principalmente no Butantan. Porque se nós não tivéssemos com essa produção interna, mesmo que incipiente, mas que já é alguma coisa, ninguém tinha sido vacinado no Brasil ainda. Ninguém. Agora, quantas e quantas mortes estão acontecendo porque nós não vacinamos a tempo e a hora? Não estou falando que tem que vacinar todo mundo, não. Óbvio, ninguém é doido e desonesto, intelectualmente desonesto, de achar que o Brasil já era para estar todo vacinado. Mas boa parte das pessoas que estão morrendo já poderiam ter sido vacinadas. Então nós já estamos pagando o preço. Agora, com esse ritmo, nós vamos continuar pagando por mais tempo. Só que agora eu acredito numa aceleração da produção e da compra. Eu acho que isso vai se tornar mais célere, mais rápido. Esse passo de tartaruga vai se acelerar um pouco, eu acho, a partir de abril principalmente. Agora, para você ter de 50% a 70% da população vacinada, que poderia gerar aquele chamado efeito rebanho, onde alguém imunizado protege aquele que ainda não foi, se der tudo certo, em meados do segundo semestre, nós conseguiremos atingir algum rebanho. Cortou essa parte aí que é importantíssima. Você acha que é do segundo semestre desse ano, do ano que vem? Quando que o senhor acha que vai dar para imunizar a grande parte? Se der tudo certo, meados do segundo semestre desse ano. Agora, se der tudo errado, aí nós vamos ter que passar esse ano num sofrimento ainda maior do que já está. Nossa Senhora, gente, é desesperador, né? A última pergunta que eu quero fazer para o senhor é sobre reinfecção. As pessoas querem saber se há chance, né? Porque também se ouviu muito que uma vez que você pegasse o Covid, você estaria imune, mas nós vimos pessoas sendo reinfectadas. Como que funciona isso? Isso acontece mesmo. As pessoas que tiveram doença muito grave, elas costumam ter uma imunidade muito duradoura. Não se sabe exatamente o tempo. Agora, aquelas que têm doença leve, que são a maioria, em poucos meses já podem ter queda dos seus anticorpos. E com isso, a possibilidade de reinfecção. Eu já tratei vários casos de reinfecção. Então, essa é uma realidade. Agora, essas reinfecções que eu tratei foram reinfecções leves. Ou seja, algum nível de proteção, possivelmente aqueles anticorpos restantes, aquele resíduo, ainda pelo menos diminuía a chance do agravamento. Mas precisamos aprender mais sobre isso. A coisa também acontece com a vacina. A vacina, ela, uma vez gerando anticorpos, ela não quer dizer que a pessoa nunca mais vai ter doença. A ideia é que, no primeiro momento, ela reduz a chance de doença grave, mas pode ter doença leve. E com o tempo é preciso de novas doses, pode ser de ano em ano, de 2 em 2 anos, nós estamos estudando, porque os anticorpos vão caindo, vão diminuindo. O certo é que a resposta direta, objetiva, pessoas que tiveram a doença, de forma alguma estão isentas de terem uma nova infecção. E por isso que até que essa imunidade em rebanho apareça, e que esse vírus aos pouquinhos desapareça do nosso convívio, do nosso meio, tem que continuar usando máscara, tem que continuar usando as mãos. Não confie na sua imunidade, porque ela costuma não ser duradoura após o episódio inicial do Covid. Doutor Estevam, se você tiver com um grupo de pessoas que já tomaram a vacina, estão imunizados, mesmo assim você recomenda o uso de máscaras? Totalmente. Por causa exatamente disso que eu falei. Que ele deu uma cortadinha. Desculpa. Nós temos pego vários e vários casos de reinfecções. Por quê? Porque os anticorpos tendem a cair muito rapidamente. Então, os anticorpos caem rapidamente, a gente tem que ter toda a proteção mesmo tendo sido imunizado. Eu já tratei de vários casos de reinfecção. Ai, gente, então todo cuidado é pouco, né, doutor Estevam? Nesse momento,
pode ser enfadonho, pode ser chato, mas a gente tem que falar, né? É preciso se cuidar. É um ano de sacrifício, mais um. Mas é a única forma. Então, e como você falou no início, o sacrifício é usar máscara, o sacrifício é higienizar as mãos, o sacrifício é evitar grandes aglomerações. É um sacrifício que todos nós podemos fazer. Doutor Estevam, eu queria muito te agradecer. Eu queria agradecer a todos que assistiram a live. Eu queria falar com vocês também que o Instagram do Doutor Estevam está aí. Para quem tiver dúvida, manda pergunta para ele. Ele é muito acessível. Convidem para lives, porque eu acho que as informações agora, quanto mais a gente estiver informado, melhor para todo mundo. E vamos segurar a onda um pouquinho, que daqui a pouco, quando tudo isso passar, a gente junta no carnaval aqui em Belo Horizonte do jeito que todo mundo gosta, para poder aproveitar a liberdade, né, doutor Estevam? Eu vou deixar o senhor falar algum recado, alguma recomendação que o senhor queira dar. E, mais uma vez, muito, muito obrigada. E se cuida, viu? Tá, Risa, é o seguinte, primeiro é te agradecer, parabenizar. É possível que essa live salve algumas vidas. É muito assim mesmo. A gente tem tratado infecções que são assim. Eu fui ali fazer uma pequena visita para o meu pai. Aí eu estava contaminado, passei para o meu pai. Meu pai passou para minha mãe. Se nesse momento uma live dessa evita uma pequena visita, é uma vida que às vezes é salva. Então, você está de parabéns. Esse tipo de iniciativa ajuda a salvar vidas. Segundo, é dizer isso mesmo, que o carnaval do ano que vem não vai demorar. Né? Quem sabe o ano que vem a gente já esteja em condições de voltar à folia. Né? Então a gente tem que acreditar que o futuro será muito melhor e que essa crise nos amadurecerá enquanto sociedade, enquanto cidadão, e nos, inclusive, gerará frutos de uma qualidade de vida melhor no futuro. Uma vida mais compartilhada, mais empática. Né? Então, esse é um momento também de aprendizado. Outra coisa que eu queria dizer, quando você falou que é para me cuidar, é que eu estou me cuidando muito bem. Tá? Eu tenho que dar exemplos também. Né? Eu não posso vir aqui falar uma coisa e fazer outra. É para o meu próprio bem e acaba sendo para um bem coletivo. Então, eu estou usando máscara, higienizando as mãos. Depois de um ano tratando Covid, eu ainda não fui infectado. Então, Graças a Deus. Eu te agradeço a sua recomendação e pode ficar tranquila que eu estou assim, fazendo tudo perfeitinho. E, finalmente, o recado que eu quero dar para as pessoas é um recado assim, de que a vida ela nos traz desafios, nos impõe lutas. E nós temos que lutar. Nós não estamos vendo o inimigo, mas ele está rondando. Nós já perdemos mais vidas por um inimigo que é invisível, mas que nenhuma outra guerra em que o Brasil participou, quantas mortes aconteceram. Para enfrentar o inimigo, a gente tem que ter resiliência, força e esperança. Né? A vida é um acontecimento que viaja na velocidade da luz. Então, nós vamos daqui a pouco olhar para trás e ver que passou. Mas o tempo demandado para isso dependerá da nossa resiliência, da nossa luta, da nossa capacidade de ser cidadão, protegendo-nos e protegendo ao próximo. Então, a mensagem, depois de uma live tão dura, não é de desesperança, é de esperança no futuro. E quem sabe, os próximos anos terão uma qualidade de vida, enquanto sociedade, enquanto coletividade, muito maior, e talvez a gente consiga pagar esses anos que ficaram aí, 2 anos para trás, e que eles sejam compensados, de repente, até muito mais pela capacidade
de entender o que é a vida no futuro. Então, a mensagem é de não percamos a esperança. É de Ai, fé. ai, doutor Estevão, muito obrigada. Igual você falou, muito dura, mas é isso, tudo passa, né? Então a gente nesse momento tem que focar na saúde, aproveitar que está dentro de casa e ficar com a sogra, com o pai, com a mãe, com as pessoas que você gosta, porque vai passar, não é isso? É exatamente isso, Risa. É a oportunidade da gente valorizar coisas que só a pandemia nos permitiu valorizar. É isso mesmo. Então tá, ó, boa noite. Gente, enche o doutor Estevão lá de perguntas, viu? E a live vai ficar salva. Manda para todo mundo e até a próxima, viu, doutor Estevão? Porque depois a gente quer conversar com você na hora que passar tudo também. Com certeza, Risa. Eu que agradeço. Um grande abraço. Boa noite a todos aí. Boa noite, tchau. Tchau, até mais.